Que Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus. Eu sou o pastor Nelson Ramos e nós vamos dar continuidade aos áudios que nós estamos gravando, falando sobre como fazer a obra de Deus. Como então deixar Deus nos usar. Então, eu convido a você neste momento a ouvir esse áudio, principalmente você que quer fazer a obra de Deus, você que quer ser usado por Deus, você que precisa de uma direção espiritual para realizar a vontade de Deus. E Deus então ele tem nos dado todas as condições para realizar a obra de Deus durante nesses últimos 20 anos. Nós estamos na fé, na certeza da vitória através de uma comunhão. E tudo aquilo que nós então aprendemos, tudo aquilo que nós então tivemos experiências, seja física ou seja espiritual, nós vamos estar passando para todos aqueles que desejam então fazer a obra de Deus. Nos últimos áudios nós falamos muito sobre fazer a obra de Deus no altar e no átrio, porque quando nós nos colocamos à disposição do Espírito Santo, esses são os principais locais. É lógico que existem outros inúmeros lugares onde nós possamos então realizar a obra, principalmente dentro da nossa própria casa, é onde tudo começa. Mas como nós estamos falando da obra em si, na igreja, então nós enfatizamos começar pelo altar e pelo átrio, mas que seja bendito que a obra de Deus ela é realizada principalmente dentro da nossa casa. Então nós vamos continuar falando agora com base no átrio, com base no altar, mas vamos falar sobre a palavra servir. Quem é que serve, se não o servo? A palavra já diz, Jesus, ele é o Senhor. E se ele é o Senhor, nós somos os servos. Então todos os cristãos, independentemente da sua qualidade de fé, do seu tamanho de fé, em princípio são servos do Senhor Jesus. Então, independente se a pessoa está no altar, se ela está no átrio, se ela então tem uma fé grande, uma fé pequena, independente da qualidade. Então, em primeira instância, nós temos que saber que a partir do momento que nós então nos colocamos à disposição do Senhor Jesus, então nós passamos a ser servos, nós passamos então a andar em novidade de vida. Por isso, nós temos que estar certos da onde nós vamos servir e certos que eu tenho que servir de toda a minha fé, de todo o meu coração, com toda a minha força, com toda a minha alma, como já foi dito. Então, neste momento, nós passamos a entender que a Bíblia, ela nos dá uma direção. Ela dá uma direção a cada um. Ou seja, essa direção é o primeiro talento. Sabia disso? É o primeiro talento que nós recebemos. E a palavra de Deus, ela diz que o que nós fazemos com o nosso talento? O que nós realizamos com ele? Na realidade, nós temos que multiplicar o nosso talento. Então, o primeiro talento que nós recebemos é a condição de servo. É a condição de obedecer ao Senhor por amor. Então, a partir deste momento, a partir de então, cada um de nós
devemos assumir o nosso papel na obra de Deus. Devemos assumir a responsabilidade de realizar a obra de Deus, seja no altar, seja no átrio ou em inúmeros outros lugares que nós podemos realizar a obra de Deus. Então, ser servo de Deus é o primeiro talento. E o que se faz com o primeiro talento? O que Jesus nos coordenou para falar sobre a multiplicação do talento? Você sabe que existe essa parábola, né? Da multiplicação do talento. Então Jesus ele sempre disse que nós teríamos que multiplicar o talento. A multiplicação do talento nada mais é que você gerar discípulos. Então, a partir do momento que eu sou servo do Senhor, eu passei então a receber esse talento, eu preciso multiplicar esse talento. A palavra de Deus em Mateus, no capítulo 25, a partir do verso 14, nos dá a entender sobre essa multiplicação. E fala, né, que o reino dos céus é como um homem que ia viajar por estrangeiro. Ó, vou ler aqui, ó. Chamou os seus servos e lhes confiou os seus bens. A um, 5 talentos, a outro, 2, e ao terceiro, 1 talento. A cada qual de acordo com sua capacidade. Em seguida viajou. O servo que havia recebido 5 talentos saiu logo, trabalhou com eles e lucrou outros 5. Do mesmo modo, o que havia recebido 2 lucros, outros 2. Mas aquele que havia recebido 1 só, foi cavar um buraco na terra e escondeu o dinheiro do seu senhor. Ou seja, quantas não são as pessoas que têm enterrado o seu talento? Quantas não são as pessoas que têm então jogado fora as oportunidades que Deus tem dado a ela para realizar a obra de Deus, para fazer a obra de Deus? Então nós temos que entender que o primeiro talento que nós recebemos é esse dom de ser servo, é essa dádiva de ser servo por amor, né? E aí, continuando aqui, diz assim: depois de muito tempo o Senhor voltou e foi ajustar contas com os seus servos. Aquele que havia recebido 5 talentos entregou-lhe mais 5, dizendo: Senhor, tu me entregaste 5 talentos, aqui estão mais 5. Olha só a visão, né? Mais 5 que lucrei, ele fala. O Senhor lhe disse: parabéns, bem-aventurado, servo bom e fiel. Como te mostraste fiel na administração de tão pouco, eu te confiarei muito mais. Vem participar da alegria do teu Senhor. Chegou também o que havia recebido 2 talentos e disse: Senhor, tu me entregaste 2 talentos. Aqui estão mais 2 que te lucrei. O Senhor lhe disse: parabéns, servo bom e fiel. Como te mostraste fiel na administração de tão pouco, eu te confiarei muito mais. Vem, participa da alegria do teu Senhor. Olha só que forte, hein? Olha só que bacana. Aqueles que multiplicaram o talento foram abençoados. Olha só. E aí, por fim chegou aquele que havia recebido 1 só talento e disse: Senhor, sei que és homem severo, pois colhes onde não plantastes e ajuntas onde não semeaste.
Por isso fiquei com medo, escondi o teu talento no chão. Aqui tens o que te pertence. O Senhor lhe respondeu: servo mau e preguiçoso. Sabias que eu colho onde não plantei e ajunto onde não semeei? Então devias ter depositado meu dinheiro no banco, para que ao voltar eu recebesse com juros o que me pertence. Em seguida o Senhor ordenou: tirai dele o talento e dai àquele que tem 10, pois a todo aquele que tem será dado mais, e terá em abundância. Mas daquele que não tem, até o que tem lhe será tirado. E quanto a este servo inútil, olha só a palavra que Jesus usa: inútil. Lançai-o fora, nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. Mateus capítulo 25, do 14 ao 30. Então você pode ver aqui que o talento é para ser multiplicado. Agora, qual é o seu talento? O seu talento, talvez, um talento para apacentar, talento para cuidar, talento para pregar, para curar. Qual é o talento que Deus te deu? O primeiro talento todos recebem, todos que aceitam o Senhor Jesus recebem, que é o talento de ser servo. Agora, a partir do momento que eu multiplico esse talento, que eu gero discípulos, então eu vou me adequar a uma área dentro da igreja onde eu venha multiplicar esse talento. Alguns no louvor, outros como obreiros, outros como pastores, outros como bispos, e assim sucessivamente. Agora, o primeiro talento todos recebem de igual modo. Todos são chamados ou recebem o talento de ser servo. Ou seja, se eu sou servo do Senhor, eu tenho que gerar outro servo. Eu posso ser um evangelista, eu posso ser um do grupo jovem, um membro do grupo jovem, eu posso ser um obreiro, um pastor auxiliar, um pastor titular, e assim sucessivamente. Deus, ele dá esse talento às pessoas, mas muitas pessoas não querem ser servos, mas querem se fazer senhores. Então, inconscientemente, muitas pessoas colocam o Senhor Jesus como servo. Você pode notar isso na oração de muitas pessoas. Tem muita gente que fala: Senhor, faz isso, Senhor, visita fulano, Senhor, visita Beltrano. Não, peraí. Às vezes o vizinho da pessoa está doente, ela ora: meu Deus, visita o meu vizinho, sendo que ela pode ir lá, ungir a mão, pegar nas mãos daquele doente e fazer uma oração. Só que ela, do lado da casa, ela manda o senhorio, ou seja, se inverteu os papéis. O Senhor passou a ser servo e o servo passou a ser Senhor. Isso não pode acontecer. Então, algumas pessoas são chamadas para servir no altar, outras no átrio. Porém, a chamada é para um só serviço: a obra de Deus. O serviço, seja no altar, seja no átrio, é sempre para o Senhor Jesus. Sempre para a honra e glória dele. Então, quando a pessoa ela tem o caráter fiel, ela faz como esses que eu acabei de ler aqui em Mateus. Jesus, então Deus chama ele de servo bom e fiel. Ou seja, tem muitos que são servos bons, mas não são fiéis. Porque os bons e fiéis fazem além do que é pedido. O servo bom, ele obedece certinho. Tá? Que bonito, que bacana. Mas o servo bom e fiel, ele faz além. Ele faz até o que não foi pedido, ele faz. Eu lembro uma vez, quando nós estávamos chegando à igreja, há 20 anos atrás, eu lembro de uma pregação que o pastor disse assim: olha, numa seleção de pessoas, foi uma parábola que ele fez, né? Numa seleção de pessoas, o patrão então
não sabia, entre uma seleção, ficou 2 concorrentes ao cargo da empresa. Aí o patrão então falou: olha, nós vamos almoçar agora e após o almoço eu vou decidir quem que vai ficar com a vaga aqui na empresa. Tá ok? Aí todo mundo achou bacana e tudo. Aí ele chamou em particular o candidato número 1. Ele falou: olha, toma aqui R$10. Eu preciso tomar um suco. Antes da gente começar a almoçar, eu preciso tomar um suco de fruta. De fruta mesmo, não é de saquinho não. Busca para mim um suco. Né? Uma fruta pra gente fazer um suco. Com R$10. Só que eu quero suco para todos aqui. E o candidato número 1 então saiu e foi. E de repente ele chamou o candidato número 2 e fez a mesma coisa. Toma R$10, compra frutas para que a gente possa então tomar um suco durante o almoço. E os dois saíram. Agora, naquela cidade, naquela região, os preços estavam muito caros, os frutos estavam muito caros. E aí, um deles pegou o número 1, falou assim: olha, visitou todos os hortifrutis, todas as quitandas, e só deu para comprar laranja. E pouco, porque estava ali em média R$5 o quilo. Ele iria conseguir então somente 2 quilos. Então aquele rapaz, o número 2, foi atrás e da mesma forma encontrou os preços altíssimos. Só que ele pensou diferente. O número 1 realmente levou aqueles 2 quilos de laranja. E chegou lá, pegou o espremedor elétrico, espremeu os 2 quilos de laranja. Agora, não deu muito suco, porque inúmeras pessoas iriam almoçar e não deu muito suco. Aquele rapaz então, olhando e vendo que a laranja era o que dava para comer, para comprar também, o assistente número 2, né? Falou: mas 2 quilos não vai dar. Ele usou o raciocínio. Ele falou: peraí, o que eu posso fazer? Eu posso procurar algum quintal que tenha alguma fruta diferente e posso tentar comprar direto da pessoa. Foi quando ele procurou, demorou um pouquinho mais, mas ele encontrou dentro de um quintal um pé de tamarindo. E aonde ele chegou então para a dona daquele quintal e falou: quanto a senhora me vende um pouco de tamarindo? Aí a mulher disse: ah, filho, pode entrar e pegar aqui. Tá, estraga aí, ó, ninguém faz suco, ninguém faz polpa, ninguém faz nada. Pode pegar o tanto que você quiser. E ele foi e pegou muito. Ele pegou muito. E ele então levou esse tamarindo. Então, com uma destreza que ninguém tinha percebido que havia nele, ele conseguiu extrair o suco rapidamente daqueles frutos. E com os R$10 que lhe sobrara, ele comprou açúcar. E assim ele preparou o suco para todas as pessoas ali daquela empresa. E assim almoçaram, ficaram satisfeitos. O suco de laranja acabou rápido. O suco de tamarindo, então, sobrou. R$5 ele comprou de açúcar e R$5 ele devolveu para o patrão. O patrão, então: mas como você conseguiu fazer toda essa quantidade de suco? Ele então respondeu: vendo que o preço da laranja, que era mais em conta, daria só 2 quilos, eu pensei e procurei uma outra forma de solucionar o problema. E assim ele contou o que tinha acontecido. Ao término do almoço, então, o assistente número 2 foi contratado. Por quê?
não foi apenas um servo bom que fez somente o pedido. Ele fez além. Ele foi bom e fiel. Ele foi além, ele não enterrou o seu talento. E quantas pessoas não têm enterrado talento? Por quê? Porque ser servo significa renúncia. Renunciar, usar a inteligência, planejar, executar, fazer além do que é pedido. Então, independente de onde você venha servir, seja um servo bom e fiel. Seja no altar, seja no átrio. Quando o servo tem caráter fiel, ele é zeloso. Ele tem consciência de que a sua vida já não é para ele. Mas a sua vida é uma oferta em sacrifício vivo a Deus, santo e agradável. Que é o culto racional, não é o que nós lemos em Romanos? O nosso culto racional, que é uma fé inteligente, nosso corpo em sacrifício vivo na obra de Deus. Amém? Então fica aí essa mensagem, para que eu desempenhe a obra com qualidade, seja no altar, seja no átrio, ou em qualquer instância da vida espiritual e social. Eu preciso ser servo bom e fiel. Que Deus abençoe grandemente a sua vida. Em nome de Jesus.